E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sendai Service. Estou vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Circuitos e Montagens. E nesse vídeo aqui eu vou trazendo para vocês a montagem de um desulfatador e reparador de baterias de no break, ou baterias estacionárias, como vocês queiram chamar. Aquelas baterias de ácido chumbo de 12 volts por 7 amperes, no qual vai nos permitir recuperar boa parte dessas baterias, essas que estiverem sulfatadas, né? Porque as que estiverem em curto ou com circuito aberto não vai resolver. Todo mundo sabe que a sulfatação é derivada do ácido sulfúrico, pois nessas baterias do tipo de chumbo ácido, o eletrolítico ela é uma solução de ácido sulfúrico e os elétrons são as placas de chumbo. Através disso que a bateria funciona. E o que ocorre com o tempo é que em alguns casos essa sulfatação ela forma placas de cristais grandes que afetam o funcionamento da bateria, pois causa danos às placas, impedindo a circulação de corrente entre as células internas da bateria. Então o que é que o circuito propõe? O circuito propõe dar pulsos de alta tensão nessa bateria para fazer a desulfatação, ou seja, só fazer soltar esses cristais criados, né, são cristais criados pela sulfatação do chumbo ácido. Porém, esses pulsos de alta tensão tem sua corrente controlada, porque a gente não pode simplesmente pegar, enfiar uma alta tensão na bateria com a corrente elevada, porque a gente vai danificar a bateria, ela corre até o risco de explodir. Então a gente precisa não só dar esses pulsos na bateria, como também controlar a corrente que vai circular por ela durante esses pulsos que ela vai receber. Esses pulsos de alta tensão eles vão ser retirados da rede elétrica. Você pode ver aqui no circuito, nós temos aqui a entrada da rede e através daqui são tirados os pulsos que vão ser encaminhados para a bateria. Só que para controlar a corrente a gente vai utilizar em série com o circuito capacitores não polarizados, através da reatância capacitiva, aquele efeito de resistência que o capacitor, ou seja, a oposição que o capacitor tem à passagem da corrente alternada. Então, através da reatância capacitiva, a gente vai reduzir a corrente que vai circular pela nossa bateria. A gente vai fazer os cálculos aqui direitinho, vou mostrar como descobrir o valor do capacitor de acordo com a corrente que você vai precisar para carga e tudo mais. Mas deixa eu terminar de explicar o circuito para vocês aqui. Então, através da reatância capacitiva e através de cálculos, a gente pode descobrir qual a corrente que vai circular pelo circuito aqui, a depender do valor do capacitor que a gente está utilizando. Nesse circuito, nesse projeto aqui, eu estou fazendo um desulfatador com dois estágios. Com o estágio de nível 1, estou chamando aqui com esse capacitor maior. Eu vou chamar de nível 1, pois ele vai fornecer uma corrente maior para como se fosse assim uma desulfatação pesada, entendeu? É a primeira que é para fazer a limpeza pesada da bateria, e depois nós temos o nível 2 com capacitor menor, que é para a gente manter, né, fazer a desulfatação, porém com a corrente menor, somente como se fosse uma tensão de flutuação, só para terminar de fazer a limpeza geral das placas. Eu estou utilizando para fazer a comutação dois relés, e também estou utilizando um relé na saída para evitar que ao ligar o circuito essa tensão aqui já apareça nas garras que a gente vai usar para ligar na bateria. Por quê? O perigo do desulfatador está justamente no fato do choque elétrico, porque se você está usando a tensão da rede para dar pulsos de alta tensão na bateria, então para evitar que você tome choque, eu então utilizei um relé aqui na saída, que se você vai ter tensão, ou seja, só vai ter tensão aqui nas garras quando você ativar a saída através desse botão aqui. Dessa forma você não vai tomar choque elétrico nenhum. Então, para alimentar toda a parafernália aqui do circuito, eu vou ter um transformador de força com entrada, ele tem entrada para 110 220, mas aqui no Proteus eu não tinha um transformador com esse primário, então eu simbolizei aqui para 110 volts, que é a tensão com a qual eu vou trabalhar. E eu tenho um secundário com duas bobinas de 9 volts, e eu utilizei aqui uma derivação central Alterra e dois diodos de retificadores. E aqui eu tenho uma tensão de mais 12, que vai ser utilizada para comutar os nossos relés, que são de 12 volts, e eu tenho um regulador de 7805
para alimentar um voltímetro e um amperímetro que eu vou utilizar para medir, para monitorar a tensão e a corrente que está entrando na bateria. E eu já falei aqui que esses multímetros digitais que eu comprei um kit com uns 8 desses. Ele pode ser alimentado com tensão de 5 a 30 volts, mas eu não tive boa experiência com tensões altas aplicadas nesse voltímetro, nesse amperímetro. Então eu só tive medidas com exatidão alimentando eles com 5 volts. Então todo projeto que eu faço eu sempre coloco um regulador 7805 para alimentar o voltímetro. Se aproveitando desses 5 volts, eu estou utilizando um 7474, que é um circuito 2 flip-flop da família TTL. Esses circuitos integrados só podem ser alimentados com 5 volts. Então, me aproveitando disso aqui, eu estou utilizando isso aqui para comutar os nossos relés. Um flip-flop eu vou usar para fazer a comutação entre esses dois relés aqui, ou seja, entre o nível 1 e o nível 2, e o outro flip-flop eu estou utilizando para comutar o nosso relé de saída. Então a nossa tensão de rede vai passar por um interruptor, por um fusível, 3 amperes. Esse rapaz aqui está no lugar errado, ele era para estar lá em cima, acabou correndo para cá, mas é do fusível esse 3 amperes aqui e tal. E através daqui, ó, desses dois pontos, vem para esse sistema aqui, ó. Nós temos dois capacitores. Como eu disse, esses capacitores são ligados em série com a bateria, que é para fazer o controle da corrente. Então eles são ligados juntos a um ponto da rede, e o outro ponto da rede vai para o normalmente aberto dos dois relés. Então quando esse relé aqui está acionado, quando o circuito é ligado, o que acontece? O flip-flop ou ele tem a saída aqui acionada ou a saída complementar acionada. Estando a saída complementar acionada, ele vai polarizar esse transistor aqui e vai manter o relé e vai energizar esse relé daqui. Quando eu apertar o botão, o que é que vai acontecer? O flip-flop vai mudar o estado das saídas. O que estava alta passa para nível baixo, o que estava baixo para nível alto. Consequentemente, ele vai cortar a comutação desse transistor aqui e vai comutar o de cá. Então quando esse aqui está conduzindo, esse aqui está no corte. Então ou um relé está ligado ou o outro está desligado. Dessa forma eu consigo comutar entre um relé e outro. Então estando esse relé acionado, eu estou mandando nível 1, ou seja, maior corrente para a desfatação da bateria. Estando acionado o relé 2, eu estou mandando a menor corrente para a bateria. Deixa eu botar a simulação aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu botei dois LEDs de sinalização para saber qual o nível de sulfatação que está no momento, se é o nível 1 ou nível 2. Ou seja, na verdade está ligado em paralelo com a bobina do relé. Estando a bobina energizada e comutado o transistor, acende o LED. A mesma coisa de cá. Eu apertando o botão, eu desligo o relé de cima e ligo o relé de baixo. Apertando o botão novamente, eu ligo o relé de cima e desligo de baixo. Ou seja, ele vai ficar alternando entre um relé e outro à medida que eu pressionar o botão. Então aqui eu faço a seleção do nível da desfatação. Então voltando lá para o circuito, então eu liguei. Você vê, um ponto de rede vai por normalmente aberto de cada relé, tá vendo? Eu tenho um relé duplo de dois conjuntos, tá vendo? Eu tenho dois, já falei isso na aula sobre relés aqui do canal. Então eu tenho um relé duplo, ou seja, eu tenho dois conjuntos de contatos que são controlados pela mesma bobina, porém eu consigo controlar duas coisas independentes com esse conjunto de contatos. O primeiro conjunto de contato, normalmente aberto, os dois relés vão para um ponto da rede, e o outro normalmente aberto do relé 1 vai para um capacitor e o outro vai para o outro capacitor. Quando eu acionar o relé, esses contatos aqui vêm para cá, tá vendo? Então essa rede passa para C1 e esse capacitor passa para C2. A C1 e a C2 eles estão entrando aqui, ó, nessa ponte retificadora. Por quê? Até aqui eu tenho tensão alternada. Só que eu não posso botar tensão alternada na bateria, eu tenho que botar tensão contínua. Então eu preciso retificar essa tensão aqui, ó, retificar essa tensão alternada para contínua para poder aplicar na bateria. Tá compreendendo? Então, aqui acionando esse relé, eu vou pegar esse ponto aqui da rede e esse capacitor que está em série com outro ponto da rede e vou inserir aqui na ponte retificadora. Desligando esse relé e ligando o outro, a mesma coisa, ó. Esse ponto da rede vai para o AC1 e esse capacitor agora entra em série com a C2.
Então, ó, essa aqui, ó, vem para aqui. Então, dessa forma, estando esse relé acionado, esse capacitor entra em série com essa pontificadora e a rede de energia. Estando esse acionado, esse capacitor fica em série com a rede elétrica. Dando para compreender? Nesse ponto aqui, ó, positivo e negativo, aqui nos cátodos eu tenho positivo, aqui nos anodos eu tenho negativo, aqui eu vou ter a tensão, o valor da tensão igual à tensão da rede. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Circuito de desfatação tem alta tensão aqui. Se você pegar isso aqui, ó, o choque é como se tocasse na tomada da rede elétrica, é a mesma coisa. Por isso eu botei esse circuito aqui por proteção. Eu já explico ele aí. Entendido essa parte aqui da comutação entre os dois níveis, nível 1 e nível 2, estando a rede elétrica aqui no AC1 e AC2, aqui a gente tem a tensão da rede retificada. Elas vão chegar aqui, ó, no normalmente aberto do relé. Enquanto o relé estiver desligado, aqui, ó, não vai ter nada, ou seja, aqui as garras que eu chamei de garra de jacaré, onde a gente tem um positivo e negativo que vão ser ligados à bateria. Entre o negativo da saída da ponte retificadora e o normalmente aberto do relé, ou seja, o negativo que vai para a bateria, eu botei 1 amperímetro, que é para medir a corrente que está circulando pela bateria durante a desfatação. Quando eu acionar, que ou seja, pressionar esse botão aqui, eu vou comutar esse transistor que vai ligar o relé. Ligando o relé, nós vamos pegar as garras de jacarés e ligar aqui, ó, em relação à ponte retificadora. A partir desse momento a gente já tem a tensão aqui, ó, nas garras de jacaré. Então, por que eu utilizei isso aqui? Primeiro, deixa eu ir para a simulação aqui. Por dois motivos. Primeiro, por causa do choque elétrico. E segundo, para a proteção do nosso voltímetro. Esse voltímetro digital que eu estou utilizando, ele é para 10 amperes e 100 volts de tensão DC. A tensão da rede de 127 é acima de 100 volts. Então, se eu ligar isso aqui sem a bateria, a tensão vai ser alta demais, vai queimar o voltímetro. Com a bateria, ele vai dar, a depender da bateria, vai dar 18 volts, vai dar 20 volts. Algumas baterias ela começa com 30 volts, vai estiver muito sulfatada e vai caindo a tensão. Mas é até isso aí. Eu já peguei uma bateria aberta, eu até separei ela para mostrar para vocês em que as placas internas estão abertas. Eu vou preparar um vídeo depois para explicar como fazer a desfatação. Isso aqui é só para explicar o circuito. Então essa bateria ela deu 88, 89 volts, ou seja, não deu a tensão toda da rede. Então nesse caso aqui eu estou protegendo o meu voltímetro e protegendo também o operador para não tomar choque. Enquanto eu não acionar a chave aqui, ó, o relé permanece desligado. Então eu tenho o mesmo botão para acionar o relé, ou seja, ativar a saída, e eu tenho o mesmo botão para desligar. Então acionei a saída, vai acender um LED informando que a saída está ativa, e a partir desse momento você pode olhar aqui, ó, os normalmente abertos vai passar a ter contato. Então as garras e o voltímetro passou a ter contato com a nossa ponte retificadora, recebendo a tensão de desfatação para ser inserida na bateria. Há um amigo que eu estava conversando quando eu estava fazendo o projeto, ele falou: cara, por que você não bota um circuito de detecção em vez de a gente comutar o nível aqui, para quando atingir, por exemplo, a tensão de 13,8, 14,4, você pegar e comutar automático. Dessulfatação de uma bateria, ela é uma coisa que tem que ser monitorada. Quando eu estiver fazendo um vídeo sobre como utilizar o aparelho e como dessulfatar a bateria, eu vou explicar isso. Ela tem que ser monitorada. Monitorada inicialmente de 10 em 10 minutos, depois de meia hora. Então não é uma coisa para você ligar a bateria lá, deixar o sulfatando das costas não, porque a bateria é um negócio muito perigoso. Então, a depender da reação, ela pode aquecer, ela pode ferver. Então, muitas coisas, eu vou explicar tudo isso, muitas coisas podem acontecer. Então, se você der as costas e deixar uma coisa automática, é muito perigoso. Então, você tem que fazer no local aberto, longe de criança, de preferência num lugar bem afastado de tudo, porque se acontecer uma explosão, alguma coisa, ela tá sozinha lá, não afeta ninguém.
Tá? Então por esse motivo que eu não projetei circuito automático, eu usei esse botão de seleção aqui entre os dois níveis de dessulfatação. Então acho que está bem explicado o circuito, né? Ele é bem simples, não tem bicho de sete cabeças. Só tem mesmo o processo de dessulfatação, é só botar um capacitor em série e um circuito retificador para retificar a bateria. Eu só botei aqui o circuito para fazer a seleção entre os dois valores de capacitores, ou seja, dois níveis de dessulfatação, e um circuito para ativar ou desativar a saída. Entendido o circuito, vamos agora para os cálculos. Vamos entender como descobrir o valor do capacitor. Eu deixei pronto aqui já para facilitar. Segundo o nosso fabricante, uma bateria de chumbo ácido ela precisa ser carregada com 10% da sua corrente nominal durante 8 horas. Para a nossa bateria, que é no caso a bateria de 12 volts por 7 amperes, 10% disso é 0,7 amperes ou 700 miliamperes. Eu sabendo a corrente, eu tenho a informação da tensão e da corrente que eu preciso, que é 0,7 amperes. Para eu descobrir o valor do capacitor, primeiro eu preciso descobrir a tensão que vai estar sobre esse capacitor aqui do circuito. Então como é que eu vou descobrir isso? A tensão sobre o capacitor ela é igual a raiz quadrada da tensão total ao quadrado menos a tensão da carga ao quadrado. A carga, no caso, é a nossa bateria. Então, a tensão total é 127, que é a tensão da nossa rede, ao quadrado, menos a nossa tensão da carga, que no caso é 12 volts, ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso vai dar 126,43. Então eu sei que a tensão sobre o capacitor do meu circuito vai ser de 126,43. Eu tendo agora a tensão sobre o capacitor e sabendo a corrente que eu preciso para fazer a carga da minha bateria, então eu vou descobrir agora a minha reatância capacitiva desse capacitor. Como é que eu vou fazer? A reatância capacitiva ela vai ser igual à tensão do capacitor sobre a corrente do circuito, ou seja, a corrente que a gente vai precisar. A tensão do nosso capacitor é 126,43 dividido por 0,7, que é a corrente que a gente precisa para carregar a bateria, vai dar uma reatância capacitiva de 180,61 ohms. Agora que eu sei a reatância capacitiva, agora eu vou descobrir o valor do capacitor que eu botei aqui, vamos. Agora que eu já achei a reatância capacitiva, vamos descobrir o valor do capacitor. Capacitor ele é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes a frequência vezes a reatância capacitiva, que a gente acabou de descobrir agora. Então eu vou pegar 2 vezes π, vou multiplicar pela frequência, que é 60 Hz, a frequência da nossa rede, vezes 180,61. Vai dar 68.080. Agora 1 sobre isso vai dar 1,468679. Esse aqui é o valor do capacitor em Faraday. Só que a gente não compra esse capacitor em Faraday, a gente compra ele em submúltiplos, ou milifaraday ou microfaraday, em geral microfaraday. Então, para converter esse valor para microfaraday, eu vou multiplicar tudo isso por 10 elevado a 6, que é igual a 14,68 microfaraday. Então, para que a gente consiga carregar a bateria com 10% da sua capacidade normal, ou seja, 700 mA ou 0,7 amperes, no circuito proposto a gente precisa usar um capacitor de 14,68 microfaraday. Vamos ver se realmente bate. Vamos pegar essa reatância capacitiva aqui, que é igual a 180,61, e vamos pegar a corrente, ela é igual a tensão dividido pela resistência, ou seja, pela reatância capacitiva, que é 180,61
vai dar 0,70 amperes, 0,7 amperes, multiplicando isso por 10 a 3, vai dar 703 miliamperes, ou seja, exatamente o que a gente precisa. 700 miliamperes ou 0,7 amperes para carregar a nossa bateria com os 10% que o fabricante recomenda para a carga normal. Só que para fazer a desfatação, eu não posso utilizar a corrente nominal de carga da bateria, eu tenho que utilizar uma corrente maior. Para a desfatação eu preciso utilizar uma corrente de pelo menos 20% da capacidade nominal da bateria para fazer esse processo de desfatação. 20% de 7 amperes vai dar 1,4 amperes ou 1400 amperes. É com essa corrente que eu vou ter que trabalhar aqui, ó, para fazer a desfatação da bateria. Essa aqui que vai ser nossa tensão nível 1. Então, como eu já sei a tensão sobre o capacitor, eu não preciso repetir esse cálculo. Então, vamos descobrir agora a nossa reatância capacitiva. A reatância capacitiva ela vai ser igual à tensão do capacitor sobre a corrente de desfatação. Também aqui corrente de carga, mas é o ID. Vou trocar aqui porque tá. Eu botei IC. Então vamos lá. Então 126,43 dividido por 1,4, que é a corrente que eu preciso, vai dar uma reatância capacitiva de 90,30 ohms. Sabendo a reatância capacitiva, vamos fazer o cálculo agora do capacitor que eu preciso para aquilo ali, para obter 1,4 amperes no meu circuito de desfatação. Então, o capacitor é igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes reatância capacitiva. Então, 2 vezes π vezes 60 vezes 90,30. 1 sobre isso dá 2,9375, ou seja, o valor em Faraday, convertendo por 10 elevado a sexta, nós vamos ter um capacitor de 29,37 microfaraday. Então, para que eu consiga 1,4 amperes nesse circuito aqui, que é o necessário para desfatação de nível 1, eu preciso de um capacitor de 29,37. Só que no meu estoque eu tinha um de 33 microfaraday por 250 volts, que eu tirei de um ar-condicionado velho que eu desmanchei. Então, para esse capacitor que eu estou utilizando de 33 microfaraday, a gente fazendo o cálculo da reatância capacitiva desse capacitor, a gente precisa descobrir nesse valor de 33. Então eu vou pegar 2 vezes π vezes 60 vezes o nosso capacitor, que no caso é 33 vezes 10 elevado a menos 6. 1 sobre isso. Então, com um capacitor de 33 microfaraday, eu vou ter uma reatância capacitiva de 80,38 ohms. Fazendo o cálculo da lei de Ohms, onde a corrente é igual a tensão dividido pela resistência, que no caso é 80,38 ohms, eu vou ter uma corrente de 1,57 amperes. Ou seja, um pouco acima de 1,4, que é o que eu precisava. Então, o capacitor de 33 microfaraday, ele me atendeu muito bem. É o que eu tinha em estoque aqui. Com ele eu vou conseguir uma corrente de 1,57 amperes. Então, aqui, utilizando esse capacitor em série, eu vou ter aqui na minha garra já ligada à bateria, a tensão, o pulso de alta tensão enviado pela rede com a corrente de 1,57 amperes. Beleza? Tá tranquilo quanto ao cálculo da corrente através do uso do capacitor. Para o capacitor de baixo, que é de 5 microfaraday, para o capacitor de 5 microfaraday, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai usar essa fórmula aqui, 2 vezes π vezes a frequência, que é 60, vezes 5 vezes 1 elevado a menos 6, vai dar 0,1. 1 sobre isso vai dar 530,51 ohms. Então esse é o nosso XC
um capacitor de 5 microfarad. Fazendo o cálculo da corrente, 127 dividido por 530,51, a gente vai ter uma corrente de 0,2 amperes, ou multiplicando por 10 a 3, 239 miliamperes. Então, estando esse capacitor de 5 microfarad em série com a nossa ponte retificadora, nós vamos ter 239 miliamperes, ou seja, a corrente bem baixinha, vai continuar com os pulsos de alta tensão, uma corrente bem baixa, é como se fosse uma tensão de flutuação para manter a carga na bateria e terminar de fazer a limpeza das placas por completo. E quando a gente utilizar o capacitor de 33 microfarad, a gente vai ter uma corrente de 1,5 amperes, que é o nível 1, que é o nível pesado mesmo para limpeza e desfaltação da nossa bateria. Então, tá explicado o circuito, tá explicado como fazer os cálculos. Agora veja bem, isso aqui é para tensão, a rede de 110 volts. Se você for utilizar o mesmo circuito para tensão 220, você vai refazer os cálculos que eu fiz aqui. Não, isso aqui é para carga. A gente vai refazer os cálculos que eu fiz aqui, substituindo 127 por 220, para você saber a tensão sobre o capacitor, e aí você prosseguir com os demais cálculos que foram feitos aqui, tá? Então, se você for utilizar na tensão 220, só faz as alterações aqui, seguindo os passos que eu ensinei. Qualquer coisa você para o vídeo aí, volta, rever os cálculos, e aí faz para a tensão 220. E outra coisa é com relação à tensão de alimentação do capacitor. Então você sabe que o capacitor ele se carrega com a tensão de pico da rede. Então não é assim, eu tenho 250 volts, posso ligar a tensão 220. Não, na rede 220. O capacitor se carrega com a tensão de pico, ou seja, a tensão de pico ela é igual a tensão nominal vezes a raiz quadrada de 2. Então tem que ficar atento com relação a isso. Então, se minha tensão da rede é de 120, então se minha tensão da rede é de 127 volts, eu pegando 127 e multiplicar por 2, raiz quadrada de 2, vai dar 179,60. Então, no caso aqui, com o meu capacitor de 33 a 250 volts, ele vai trabalhar tranquilamente, porque a tensão de pico vai ser essa aqui. O outro a 330 volts, VAC, ele vai trabalhar tranquilamente. Se eu fosse trabalhar na tensão 220, ou seja, a tensão nominal 220 vezes raiz quadrada de 2, a tensão é 311 volts, ou seja, é essa tensão aqui com que o capacitor vai se carregar, valor de pico. Então, esse capacitor poderia ser usado aqui na rede 220? Não, a tensão máxima dele é 250. Na rede 220 vai se carregar 311 volts. Ele vai queimar, então tem que ficar atento quanto a isso. Além de você refazer os cálculos lá que eu fiz para descobrir o valor do capacitor, você precisa ficar atento com a tensão de trabalho, tá? A tensão de trabalho é a tensão de pico da rede. Bacana? Então tá explicado aí o circuito, tá explicado os cálculos, e agora vamos para a bancada para a gente ver tudo isso montado, beleza? Então vamos lá.